No capítulo 2, Daniel apresenta os reinos através de metais que compunham uma grande estátua. No capítulo 7, Daniel apresenta os reinos por meio da figura de 4 animais: um leão alado, um urso, um leopardo e um animal com 10 chifres, de aparência terrível que não se parecia com nenhum outro animal conhecido. Enquanto Daniel estava ainda espantado com a aparência do quarto animal terrível com seus chifres, um pequeno chifre surgiu entre eles, e 3 chifres foram arrancados. O texto bíblico é autoexplicativo. Ele interpreta o leão alado como símbolo de Babilônia, personificado por Nabucodonosor. O urso era o império combinado dos medos e persas, que se levantou sobre o lado mais forte, os persas. O urso era o império combinado dos medos e persas, que se levantou sobre o lado mais forte, os persas. O leopardo simbolizava, em sua rapidez, o império greco-macedônico de Alexandre. O quarto animal com 10 chifres era tão estranho e temível que chamou sobremodo a atenção de Daniel. Após o surgimento e crescimento do chifre que falava arrogantemente blasfêmias contra Deus, este animal foi julgado, morto e destruído no fogo. Este animal representava o Império Romano, incluindo o Sacro Império Romano, que o sucedeu. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Daniel 7:5. Se levantou de um lado. Esta é uma indicação dos persas como um lado maior que o dos medos no Império Medo-Persa, o que fica claro em Daniel 8 quando Daniel vê um carneiro com 2 chifres, um sendo mais alto que o outro. O chifre mais alto historicamente foi Ciro, o persa, e o menor foi Dário, o medo. Profeticamente Ciro corresponde a Trump, e Dário corresponde a Rex Tillerson, sob o panorama amplo de Daniel 8 conforme o vídeo abaixo explica detalhadamente. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje oficialmente que um aliado do presidente russo, Vladimir Putin, vai comandar a diplomacia americana. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. Guarde bem esse nome, Rex. Foi explorando um produto da época dos dinossauros, o petróleo, que Rex Tillerson virou um homem forte da indústria de energia. Tendo na boca 3 costelas entre seus dentes. As 3 costelas correspondem pontualmente a Cambises, falso Esmerdes, e Dário o persa, em conformidade com Daniel 11:2 que previu que 3 reis surgiriam antes do rei Xerxes, que seria o último rei persa. Agora, então, como seria a forma correta de entender esse versículo? Eis que ainda 3 reis estarão. Ciro não é contado aqui, porque Ciro era quem estava em vigência. E o profeta falou, olha, mais 3 reis estarão na Pérsia. E aí sim, quais seriam os outros 3 somando um quarto? Cambises, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, Dario II, o persa, não o medo, e Xerxes Assuero, o Xerxes da Ester, o Xerxes que foi o mais rico monarca persa. E é este mesmo Xerxes que a história abundantemente afirma que planejou batalhas contra os gregos e foi derrotado. E assim criou então uma insatisfação entre gregos e persas que culminou então na derrota dos persas em 331 na Batalha de Arbelas por parte dos gregos. Portanto, Cambises, falso Esmerdes, e Dário o persa foram destacados em Daniel 11:2. E em Daniel 7:5 por meio de 3 costelas para, por fim, indicar Xerxes como o último rei persa e um tipo do falso profeta, como explica o vídeo abaixo.
E pelos 3 reis auxiliarem indicando o último rei persa, é que estão simbolizados por costelas. Pois a auxiliadora do primeiro homem também foi simbolizada pela sua costela. Em confluência, o falso profeta auxiliará o próprio anticristo. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora, que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Em notória oposição a Deus, que com amor após fazer o homem dormir, tirou uma única costela e fechou com carne o lugar. O falso profeta impetuosamente recrutará o máximo de auxiliares do anticristo. Califórnia, a quinta maior economia dos Estados Unidos, o lar de Hollywood e das grandes empresas de alta tecnologia. Localizado na costa oeste do país, tem seus imponentes cartões postais como a Ponte Golden Gate, a cidade de Los Angeles e o litoral californiano. A Califórnia é o lar de Hollywood, ou seja, o distrito de Hollywood, que possui grande importância na constituição da identidade cultural dos Estados Unidos, e se tornou famoso no mundo pela concentração de empresas do ramo cinematográfico e pela influência que exerce na cultura global, está situada na cidade de Los Angeles, estado da Califórnia. Portanto, a Califórnia testifica por intermédio de Hollywood que será o estadunidense midiático Trump que, como falso profeta, auxiliará o anticristo a ter poder de fala midiática global, ou seja, Trump dará fôlego à imagem da besta. E para promover mais o anticristo, o falso profeta até fará fazer descer fogo do céu, isto é, usará recursos midiáticos de nível hollywoodiano. A habilidade de influenciar a mídia é um superpoder na vida real. A habilidade de influenciar a mídia é um superpoder na vida real. As Kardashians, por exemplo, ganharam mais de 100 milhões de dólares com esse poder. Mas de longe, o melhor influenciador que já vi é o Donald Trump. Muitas pessoas acabam se envolvendo em escândalos e não conseguem se livrar de acusações. Já o Trump consegue tirar vantagem de tudo isso. Ele foi eleito presidente durante um período escandaloso e que talvez nenhuma outra pessoa no seu lugar teria conseguido, tendo gasto praticamente a metade do que a Hillary gastou na sua campanha eleitoral. O Trump usou a mídia para conseguir votos de graça. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Daniel 7:5.